Olá, meus irmãos, bom dia, a graça e a paz do Rei Jesus. Estamos aqui em nosso Almoçando com Deus, de pé, em fé, contra todo vírus, né? Hoje eu vou estar falando sobre o Deus de amor ama a liberdade, isso mesmo, né? Mas antes de passar aqui as boas notícias do céu para vocês, deixe-me falar aqui de algumas boas notícias da terra que já aconteceram, né? Que estão se multiplicando, graças a Deus, né? Em meio a essa pandemia, existem muitas boas notícias acontecendo. Olha isso aqui, queridos, ó. Tá vendo essas máscaras? Os jogadores do Boca Juniors e do River Plate doaram as camisetas para transformar em máscara contra o Covid-19. Olha que ação linda! Cada camiseta reciclada é transformada em 12 máscaras de proteção individual. Linda essa ação aí dos times dos jogadores, né, das jogadoras e jogadores do Boca Juniors e do River Plate, né? Mas eu acho que a melhor máscara para fazer uma camiseta deve ser a do Grêmio, porque tem uma zaga forte, né? Ali o Jeromel e o Kahneman ali bloqueiam qualquer tipo de vírus. Brincadeiras à parte, né? Mas foi uma ação linda e maravilhosa dos jogadores. Outra ótima notícia que eu tenho para dar para vocês, olha só essa cena que vocês estão presenciando. Aqui é uma formatura que está acontecendo. O que aconteceu? Um pai americano surpreendeu a sua filha fazendo uma festa, uma cerimônia de formatura para ela, porque como as formaturas foram todas canceladas, ela ficou arrasada com essa situação. Então o que aconteceu? Esse pai, né, surpreendeu a Gabrielle Piercing, né? Ela ficou surpresa com o que o pai dela fez uma mini cerimônia de formatura para ela ali na frente da residência deles, né? Obviamente tomando todos os cuidados que são necessários. Isso aconteceu no estado da Louisiana, nos Estados Unidos. Então, para ver como tem acontecido excelentes notícias em volta do mundo. Você já está nos seguindo ali no @escolhiamarcenge? Ainda não? Então nos segue lá, né? Já tem vídeo novo lá. Deixa eu mostrar para você um vídeo novo que tá lá. Olha só. O cara chegou em casa, a sopa tava fria. Ele falou, poxa, a sopa tá fria. A mulher dele falou, também eu não faço nada direito. Acho melhor a gente divorciar. Ele falou, eu acho melhor você esquentar a sopa. Eu não quero divórcio, eu quero sopa. Tá vendo? Então tem um videozinho novo lá para alegrar os casais, né? Com a fala do pastor Cláudio Duarte, né? E esses dois atores aí que ainda estão em fase experimental, não sei a atuação deles, não achei lá essas coisas, não sei. Comenta lá, entra lá, vai lá, nos segue e comenta lá. Outra coisa que a quarentena tem nos surpreendido é que estão treinando, tá surgindo novos talentos, né? Me falaram que esse talento aqui, esse gatinho que vocês vão ver agora, é o gatinho do goleiro Borrachinha, né? Vocês que não conhecem nós aqui de Criciúma, nós temos um goleiro aqui chamado Borrachinha e parece que o gatinho dele foi treinado. Então dá uma olhadinha se ficou bem treinado. Cross. There's the cross. There's a brilliant save. That is world class. All the way through. Oh, what a save! Lambert. Magnificent save by Van der Sar. And a great save by Jennings. That is quite the most remarkable. Tá aí então, né? Essas são as boas notícias no dia de hoje, né? Para alegrar nossos corações. Agora deixe-me falar das boas notícias do reino de Deus, né? Falar um pouco sobre liberdade cristã, né? Eu falei que o título é O Deus de Amor ama a liberdade, né? Deus deu ao homem o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É o poder de escolher desobedecer o seu Criador, né? Que Deus, quando criou o homem, ele fez todas as coisas, então ele cria o homem e ele dá ao homem o domínio sobre a terra. E além de dar o domínio sobre a terra, ele deu ainda também o livre-arbítrio, que é o poder de escolher desobedecê-lo, porque
A verdadeira liberdade está dentro de uma obediência ao Senhor Deus, porque, afinal de contas, nós somos obra dele, nós somos feitura de suas mãos. E o homem usa do livre-arbítrio para desobedecê-lo. E com a desobediência vem as consequências. Nós sabemos que, né, o homem ele cai no pecado e então agora ele deixa de ser um homem livre para ser escravo do pecado, né? Quando Deus nos criou, Deus, ele criou o homem livre dentro da vontade dele, do Pai Celeste, né? Do nosso Pai. Vontade essa que ela é boa, agradável e perfeita. E a desobediência humana, a nossa desobediência ao Pai Celeste, leva o ser humano, leva nós a uma vida de escravidão e prisões existenciais. Porque ao desobedecer a Deus, nós nos retiramos de debaixo da autoridade divina, da autoridade de Deus, da autoridade do Pai, e estamos nos colocando debaixo da autoridade maligna, debaixo da autoridade de Satanás. E Satanás não tem nada de bom nele, né? Satanás é o pai da mentira, né? Só para você ter ideia o quão mal ele é. E quando as pessoas desobedecem a Deus, se colocam debaixo dessa autoridade maligna, e essa autoridade maligna escraviza as pessoas, né? Por isso, a razão de existir tanta coisa ruim, tanto mal, né? As pessoas perdendo o desejo de viver, as pessoas vivendo em pânico, em medo, por causa que o maligno, ele planta, ele traz esses sentimentos, essas sensações, os pensamentos ao coração dos seres humanos. Então, para viver a verdadeira liberdade, né, a Bíblia diz em Romanos, capítulo de número 8, versículo 32, diz assim: então, Jesus disse, então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus está dizendo aqui que só há um jeito de ser livre, conhecendo a verdade. Mas você pergunta assim, tá, então o que é a verdade? Né? A verdade está em alguma frase, está em algum texto. Onde é que eu posso buscar a verdade? A verdade é algum pensamento? Né? A verdade é o que Aristóteles disse, né? O que Confúcio disse. Onde é que está a verdade? Né? O próprio Pôncio Pilatos, ao indagar Jesus, ele pergunta o que é a verdade. A verdade não é um pensamento, não é uma força de expressão, não é um sentimento. A verdade, ela é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E somente por ele nós conseguimos chegar até o Pai. E é no Pai que a gente encontra a verdadeira liberdade. Por isso, por essa razão, Jesus disse que aqueles que conhecem a verdade o liberta. E ele confirma isso que ele diz em João 8,36, ele ainda diz assim, olha, portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato, né? A verdadeira liberdade é conhecer a verdade. E a verdade é uma pessoa, é Jesus. Quando nós conhecemos Jesus, que é o Filho de Deus, o Filho nos liberta, né? A liberdade vem através do Filho, né? O que aconteceu? Aí o homem pecou lá desobedecendo a Deus, se tornou escravo do pecado. Então o ser humano precisava de um libertador, né? E Deus trouxe alguns tipos de libertadores, né, como figuras de Cristo, tipo Moisés, né, libertou o povo da escravidão do Egito, né? Davi é um outro tipo de libertador, o libertador guerreiro, né? Trava suas batalhas e torna a nação de Israel uma nação livre. São tipos de Cristo, né? Mas o verdadeiro Cristo, Filho de Deus, ele veio à terra para nos libertar das correntes do pecado, das correntes da desobediência, daquilo que nos levava a viver uma vida natural em pecado, né?
Então, quando o Filho nos liberta, nós somos verdadeiramente livres. E mediante essa liberdade, né, foi que Paulo escreve a carta aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Quando nós somos libertos pelo Filho de Deus, Jesus, nós recebemos a mente de Cristo. E então, nós temos uma nova mentalidade. Temos uma mentalidade amorosa, uma mentalidade de amor, uma mentalidade livre, uma mentalidade com poder para decidir, poder de escolha. Agora sim eu tenho o real poder de escolher novamente desobedecer a Deus ou obedecê-lo. A verdadeira liberdade se encontra debaixo da autoridade daquele que nos criou, a saber, o nosso Deus. Ali nós encontramos liberdade. Há parâmetros em que nós devemos viver uma liberdade com responsabilidade, né? E não uma liberdade que leva à libertinagem. Não, é uma liberdade responsável. Por que responsável? Porque o nosso Deus é um Deus responsável. E Ele traçou parâmetros para que nós pudéssemos viver essa liberdade com amor, com graça. E nós precisamos da mentalidade de Cristo. E essa mentalidade, ela vai trabalhar em todas as áreas de nossa vida. É nos nossos relacionamentos interpessoais, em casa, no seio familiar, eu com a minha esposa para comigo, eu para com os meus filhos para comigo, eu diante da comunidade, da sociedade, na economia, na política. Quando você tem a mentalidade de Cristo, nas áreas onde você atua, ou nas áreas de decisão que você terá que tomar, você vai tomar uma decisão em Deus, e ali é a verdadeira liberdade. E mediante essa mentalidade que Paulo recebeu de Cristo, e que não é uma coisa exclusiva para Paulo, mas é para todos os cristãos, ter a mente de Cristo, uma mentalidade de amor, uma mentalidade livre, uma mentalidade que sabe a autoridade que recebeu de Deus, uma mentalidade que sabe a liberdade que Deus nos concedeu, uma mentalidade que sabe do grande amor que foi expresso por nós para o nosso resgate. Então, mediante isso, Paulo também escreve a carta aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, eu vou ler para vocês. Ele diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, ele repete, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Ou seja, nós temos todas as coisas, estão aí para escolher. Mas nós temos que olhar e perguntar, isso me é lícito? Isso me convém, melhor dizendo, isso me convém? Isso vai trazer benefício ou vai trazer malefício para mim? Dentro dos parâmetros de Deus, isso é certo ou isso é errado? Dentro dos parâmetros de amor de Deus, isso aqui eu vou fazer, isso aqui está de acordo com a vontade de Deus, né? O que Deus pensa sobre isso? Não é bom, então não é para mim. Eu sou um filho de Deus, né? Nós somos filhos de Deus, nós devemos escolher aquilo que o Pai escolhe, né? Tanto é que Jesus demonstrou isso claramente, mas está muito claro como o sol brilha, né, ao meio-dia. Ele disse assim, Pai, olha, se fosse possível passar de mim esse cálice, ele estava demonstrando uma vontade dele, de Cristo, se fosse possível passar de mim esse cálice, mas no entanto, o que eu estou pensando em fazer, todas as coisas me são lícitas, mas não me convém eu fugir desse momento agora, porque é justamente para esse momento que eu vim. Então, Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Muitas das vezes, querido, pasme você, a nossa vontade é uma, mas a vontade de Deus, ela é sempre a melhor, ela é a boa, ela é a perfeita. Então temos que ter escolhas
sensatas, né? Principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. E dentro das escolhas sensatas, nós temos que ter dois níveis que equilibram a nossa sensatez. Uma é a prudência e a outra é a ousadia. Elas precisam estar equilibradas. Quando a pessoa ela é prudente demais e não tem ousadia, ela fica medrosa, ela fica paralisada, ela fica neutralizada. E quando a pessoa ela é ousada demais, sem nenhum tipo de prudência, ela toma decisões loucas. Nós devemos equilibrar isso. Nós devemos ter prudência, mas não deixamos de ter ousadia. Então eu vou fazer as coisas sensatas, né? Estou falando algo para os tempos de hoje, que nós estamos vivendo em 2020, frente a essa pandemia, né? Teremos que usar máscaras por algum determinado tempo para a proteção da própria vida nossa e a do próximo? Vamos usar, fazer as coisas sensatas. Teremos que, né, estar constantemente, continuamente higienizando mãos, pés, né? Passando álcool gel. Sim, vamos fazer isso, mas não vamos ficar paralisados com medo. Devemos prosseguir com a vida e enfrentar os desafios. Então você, né, que está tendo dificuldade de sair para trabalhar e você precisa e depende do trabalho, vença o medo. Os corajosos, não é que os corajosos não têm medo, tem, mas vencem, enfrentam, fazendo as coisas sensatas, né, com responsabilidade, não agindo irresponsavelmente. Sabemos que não é um tempo de nós ficarmos nos abraçando tanto, né? Não nos abraçar, mas abraçar sim aqueles da casa, sim, devemos abraçar os da casa, né? Também não vamos entrar numa noia que nem os da casa, a gente não pode abraçar, tá vendo? Temos que ser prudentes, ousados, né? Não vamos poder nos cumprimentar dando as mãos, né? Porque nós estamos vivendo um tempo diferente, então devemos, dentro da liberdade que Deus nos deu, fazer as escolhas sensatas. Por que eu abordei esse tipo de assunto? Porque estão acontecendo coisas loucas aí pelo nosso país, né? Estão acontecendo coisas assim que são repugnantes. Aqui em Forquilinha mesmo fizeram uma que, olha, né? Entraram na casa de uma família que estavam orando, né? Estavam ali orando, uma família ali, não sei se estavam ali vizinhos juntos, mas infelizmente o poder público foi ali, interrompeu o momento de oração e fizeram um BO ainda, uma coisa assim totalmente autoritária, né? Uma coisa que, né, quem não nos garante que exatamente aquelas orações que estavam acontecendo ali, que Deus ia operar em nossa nação? Sejamos sensatos, sejamos cristocêntricos, porque Deus usou um homem chamado Elias para orar para que não chovesse, e depois Deus usou o mesmo homem para que fez oração e choveu. Então olha como as coisas estão perdendo uma sensatez louca. Outra situação que eu também vi uma reportagem que me deixou assim triste, indignado. Prenderam uma mulher numa praça, né, porque haviam dado uma autorização de que é contra a Constituição, né? É contra a Constituição, que não pode ir a lugares públicos. E a mulher sofrendo de depressão, ela queria respirar um ar puro. Ela estava fazendo uma coisa sensata, ela estava isolada. Uma coisa era se prendesse ela quando ela estivesse tendo contato com as pessoas, abraçando, querendo pegar as pessoas. Aí sim deveria agir, né? Porque ela estava sendo insensata. Mas ela estava ali tomando um ar, sentada num banco sozinha, uma água, estava respirando um ar. A polícia chega e me prende. Uma insensatez sem nenhum cabimento. Então, nós devemos prezar pelas nossas liberdades. Outra situação que eu vi também, prenderam um idoso aposentado. O cara estava caminhando à beira da praia, tomando um ar, saiu de casa, né? Ficou alguns dias, algumas semanas de casa, saiu tomar um ar. Pois a polícia me algema, né? Então tem acontecido coisas assim que não são cristocêntricas. Há uma insensatez, né? E a última que eu vi, que chegou para mim lá no Ceará, uma mulher que ficou 2 meses dentro de casa. Ela sofre de síndrome do pânico, né? Tá aí nas redes sociais, você pode conferir o que eu estou dizendo. Ela estava sofrendo a síndrome do pânico. Ela pegou e chamou o amigo dela.
Olha, eu tô precisando sair, eu tô passando mal. E só quem sofre de síndrome do pânico sabe o quão é terrível isso, né? Eu já presenciei situações, né, com pessoas próximas de mim, com outras pessoas, e eu já vivi, não grandes períodos, mas assim, alguns dias que parece que você tem a liberdade, você tem arma, parece que te falta o ar. É mais ou menos assim, é uma coisa muito louca. Acontece. E essa pessoa aí foi pra praia sozinho. Vocês podem procurar nas redes sociais essa situação. Tava na praia sozinho, não tinha mais ninguém. A polícia chega lá para prender. A mulher ela treme, ela fica tremendo de nervosa, porque ela está na iminência de ser presa. E se não é o amigo dela ali filmando tudo, falando, sabe? Meio que, poxa, os policiais estavam ali quase que rasgando a Constituição. O que aconteceu? E mediante todo aquele apelo, a polícia recuou, fez a coisa sensata. Porque uma coisa é nós compreender o momento de cada pessoa. Olha, querido, a liberdade, o fundamento principal da liberdade é o amor, né? Pois Deus nos amou e por isso Ele nos libertou. O versículo diz assim, que nós estávamos nas trevas. Deus nos tirou do império das trevas, nos libertou do império das trevas e nos conduziu para o reino do Filho do seu amor. A base, o fundamento da liberdade é o amor. Porque Jesus disse, ó, conheceis a verdade. Jesus é a verdade. Jesus é o amor. Conheceis o amor de Deus e você vai ser livre. Então, com base nisso, eu devo amar o meu próximo, eu devo amar o próximo, né? E muitas das vezes o próximo ele não tem a mesma estrutura que você tem. E no momento de crise, de pandemia que nós estamos vivendo, nós devemos estar atentos, né, conosco e também com o próximo. Porque nem todos conseguem ter o equilíbrio, né, de estar somente dentro de casa, né, ficar aí com a hashtag, né, é muito bonito dizer hashtag fica em casa, só que tem gente que está sofrendo, que está padecendo. Os números, né? Estava ouvindo a ministra Damares outro dia, eu e minha esposa, os números de idosos ligando para o ministério lá onde que ela é ministra, e os idosos ligando só para conversar, queridos. Só para conversar. Porque não conseguem ver os filhos, não conseguem ver os netos, eles precisam desabafar. Estão sofrendo dentro dos seus apartamentos, de suas casas, né? Então a coisa está caminhando para uma insensatez. Olha só a gravidade disso. Então nós precisamos ser sensatos. De novo, sermos prudentes, mas não deixarmos de ser ousados. E o que dá equilíbrio à nossa liberdade é o amor. O amor de Deus e o amor ao próximo. Amém? Transmita essa verdade e essa mensagem para as pessoas, para que elas saibam que o maior bem que Deus nos deu foi de nos libertar do império das trevas e nos conduziu para o reino do Filho do seu amor. E sobre esse espírito de liberdade, hoje, nós podemos escolher as coisas de Deus e não as coisas das trevas. E uma das coisas de Deus é amar ao próximo. Então não devemos prender as pessoas porque elas estão sofrendo, elas estão precisando tomar um ar. Nós devemos amá-la. Não, vem cá, senhora. Então tá, a senhora está tomando um ar, toma um ar aí, beleza. Só por favor, não tenha contato com ninguém, né? Vamos ser prudentes. Pronto. Simples assim, né? Mas a falta do amor leva ao coração das pessoas um espírito de autoritarismo. Deus não é autoritário, não. Deus é cavalheiro. Deus bate na porta e abre o coração quem quer. Deus nos deu essa liberdade e nós não devemos tolir a liberdade das pessoas. Se nem Deus o faz, né? Devemos sim viver de forma organizada, sensata, prudente e ousada. Amém? Vamos orar? Pai de amor e graça, obrigado pela liberdade que o Senhor, Pai amado, fez e operou em nossas vidas. O Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do teu amor. A verdadeira liberdade, Pai, a liberdade de fato existe somente na vida daqueles que estão debaixo da tua autoridade, Pai.
Não existe, Senhor meu Deus, um terceiro plano, um terceiro nível. Ou estamos debaixo da tua autoridade ou da autoridade maligna. E debaixo da autoridade maligna não existe nenhuma liberdade, existe só escravidão, existe somente totalitarismo, existe somente servidão. Mas debaixo da tua autoridade, Senhor, há liberdade, há verdadeira liberdade. A liberdade até mesmo de te desobedecer, Pai. Coisa, Senhor meu Deus, que eu oro para que não venha ao coração dos meus irmãos, porque por que desobedecer um amor que nos amou de tal maneira? Nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que morresse por nós e então nós tenhamos a vida eterna. Pai, em nome de Jesus, nos guarda das tentações, nos livra das tentações, Pai amado, nos livra de todo o mal, Pai, no nome de Jesus. Abençoa, Senhor meu Deus, o dia dessa pessoa, Pai, desse irmão, dessa irmã que ora juntamente comigo, Pai. Abençoa o almoço de todos, Pai. Nós te louvamos e já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém? Esse foi nosso Almoçando com Deus.